quando chegaram ao Brasil no início do século XVI, os portugueses encontraram diversas nações indígenas que habitavam o continente americano já havia vários séculos. Ainda assim, a partir de 1535 eles decidiram iniciar o processo de colonização, tomando posse destas terras através da divisão e distribuição das capitanias hereditárias. Foi desta forma que Fernando Álvares de Andrade recebeu como doação o lote da capitania do Maranhão. O donatário juntou-se a João de Barros e a Aires da Cunha para fundar a povoação de Nazaré na Ilha da Trindade, atual São Luís, mas, por fatores variados, entre os quais estava a forte resistência indígena, o projeto não prosperou, sendo a região abandonada por completo em 1538. Nesta época, a capitania do Maranhão possuía uma extensão territorial de aproximadamente 362 quilômetros de área, que abrangia parte do estado do Maranhão, passando por Belém do Pará até chegar à ilha de Marajó. Foi somente no período da União das Coroas Ibéricas que as ocupações portuguesas na América passaram a adentrar o interior do Brasil, expandindo-se e aumentando consideravelmente de tamanho. No ano de 1599, eles tentaram mais uma vez promover a ocupação desta porção de terra do Nordeste, anexando às capitanias do Ceará e Maranhão a capitania do Rio Grande. Contudo, os franceses, que já tinham por costume visitar a costa brasileira desde o início do século XVI, eram os únicos bem-vindos ali. Diferente dos portugueses, eles não demonstravam de início interesse na colonização e dominação das populações locais, e além disso, haviam aprendido seu idioma e costume, tornando-se fortes aliados contra os intrusos indesejados, fossem estes europeus ou de outras nações indígenas. Assim, ganhando sua confiança, os franceses conseguiram estabelecer a partir do século XVII o próprio empreendimento colonial, fundando o Forte Saint-Louis, que daria origem à cidade de São Luís do Maranhão. E com o auxílio dos moradores locais, eles puderam explorar regiões do interior do Brasil, onde os portugueses ainda não haviam conseguido chegar. Permaneceram ali até 1616, sendo expulsos pelos portugueses, que travaram diversas batalhas para retomar sua colonização na América. Depois disso, a capitania do Maranhão foi recriada, passando a fazer fronteira com o Ceará, Grão-Pará, São Vicente e Pernambuco. No ano de 1641, foi a vez dos holandeses se aventurarem em um projeto de colonização do Nordeste brasileiro. Eles conseguiram se estabelecer em boa parte da região, chegando a dominar São Luís, expandindo-se para o interior da capitania. Foram expulsos da costa no ano de 1644. No entanto, somente 10 anos mais tarde, Portugal obteve sucesso definitivo na retomada da colonização do Nordeste. Com a retirada holandesa, o Maranhão passou a ser responsável pela administração da capitania do Ceará e, no início do século XVIII, perdeu parte do seu território como consequência da criação da capitania do Piauí. Em 1821, ao se tornar província, já havia desenhado os contornos atuais de seu mapa, fazendo divisa com Grão-Pará, Piauí e São João da Palma, atuais estados do Pará, Piauí e Tocantins. Nos dias atuais, o estado é o segundo maior da região Nordeste em extensão territorial, com uma população aproximada de 6 milhões de habitantes, distribuídas em 217 municípios. Devido à sua localização, possui um ecossistema diverso, com praias, mangues, dunas, além de cerrados e uma parte da floresta amazônica. Tem ainda uma quantidade significativa de comunidades indígenas e quilombolas, das quais muitas ainda estão lutando por reconhecimento e demarcação de terra. E sua capital, São Luís, ainda guarda resquícios da colonização francesa no Brasil. É importante lembrar também que lá está localizado um dos maiores destaques turísticos do país, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, uma área de proteção ambiental que foi declarada em 2024 Patrimônio Mundial da Unesco.